Paul sentia que todo o seu passado, toda a sua experiência anterior àquela noite, tinha se transformado na areia que escorria dentro da ampulheta. Olá, eu sou a Dora e esse aqui é o Livros e Pão e hoje eu estou aqui para falar de Duna, ou melhor, o primeiro livro de Duna do Frank Herbert. Esse é o primeiro volume da primeira trilogia de Duna. E sim, você escutou corretamente, porque Duna tem 2 trilogias. E na edição que eu tenho, esse livro veio acompanhado de um mapa pra gente poder se situar um pouco melhor dentro daquele universo. Eu acho que a essa altura do campeonato já deve estar todo mundo um pouco por dentro da história de Duna, afinal faltam menos de 10 dias para o lançamento do filme. E se você ainda não tá, eu posso fazer uma pequena recapitulação, só pra você não ficar muito perdido. A trama principal é a mudança da família real Atreides para o planeta Arrakis, que é sinônimo de Duna e que é um planeta muito árido e com uma natureza tão forte que consome tanto as pessoas dali que acaba sendo um planeta ainda meio desconhecido, especialmente para estrangeiros. E é claro que tudo isso faz parte dos planos do Imperador também, que é uma figura que fica mais ou menos desconhecida até a parte final do livro, mas que vai ter um papel muito importante no desenrolar dessa história. E já falando em partes e no desenrolar da história, o livro é dividido entre 3 principais partes. A primeira parte eu carinhosamente chamo de Intriga Real, a segunda parte eu chamo de Conhecendo Arrakis, que é o planeta, e a terceira eu chamo de O Pulo no Tempo, ou então Muad'Dib. E você vai entender um pouco mais de por que cada parte tem esse nome, porque eu vou falar brevemente sobre cada uma agora e também vou repousar esse livro aqui na estante, porque senão vou fazer muita malhação em um vídeo só. Bem, quando eu comecei a ler o livro, eu pensei, caramba, não sei o que eu tô lendo, não sei se eu tô entendendo, mas acho que eu tô gostando. E eu fui descobrir que essa é uma impressão muito comum de vários leitores, até pelo menos as 100 primeiras páginas. Então se você tem interesse em ler esse livro, e assim, realmente tem interesse, não desiste logo no início, aguenta um pouquinho mais, porque as coisas vão sim ficar um pouco mais claras ao longo da narrativa. E o autor, o Frank Herbert, ele escreve com muitos diálogos ao invés de descrição, principalmente nessa primeira parte do livro. Então, uma passagem que numa leitura do Tolkien, por exemplo, teria páginas de descrição, na leitura dele tem apenas 2 parágrafos de descrição, então diálogo e mais diálogo. Isso não é algo que é necessariamente ou bom ou ruim, acaba dependendo muito da sua preferência como leitor ou leitora. E eu particularmente sou mais do time da descrição, mas eu entendo completamente quem foi ganhado pelo charme do diálogo nesse livro aqui. E já que tem muito diálogo, né, você tá ali esperando que você vai ler tudo aquilo em bom e velho português, e qual é a sua surpresa quando você descobre que o autor adora inventar palavras e tem um glossário de páginas e páginas no final do livro para você poder entender cada palavra que ele escreveu. Isso complica um pouquinho mais, né, essa adição de diálogos. Mas, pra falar a verdade, você nem precisa ficar checando aquele glossário, porque dá sim pra entender que palavra é aquela a partir do contexto em que ela foi usada e do jeito que ela foi usada. Então é aquilo, no início do livro é uma confusão só, você não sabe aonde você tá pisando, mas principalmente a parte do teste do Paul nas Bene Gesserit você fica já interessado, mesmo sem entender o que tá acontecendo ou como aquilo tá acontecendo, mas aí aos poucos você vai se acostumando tanto com a linguagem do autor, como com o jeito com que ele escreve. E esse jeito é um jeito que não deixa muitas surpresas, porque o narrador já te conta várias coisas que muitos autores deixariam como um mistério na trama. Então ele já te fala, por exemplo, quem é o grande traidor da narrativa. E falando em traidor, aí você começa a entender um pouco porque eu apelido a primeira parte de Intriga Real, porque ela tem muitos elementos parecidos com o que seria uma narrativa da realeza, né, da Idade Média e mesmo de Game of Thrones, com fulaninho planejando matar fulaninho e casamentos reais acontecendo e todas as relações da corte. Essa primeira parte tem tudo isso. Inclusive o Duque Leto, que é um que não é spoiler, já é predito desde o início do livro que ele vai ser morto em algum momento, que ele vai morrer. Ele é um personagem muito carismático e você tá ali já sabendo que ele vai morrer, mas você não consegue deixar de sentir simpatia por ele. E a esposa de consideração dele, e eu digo de consideração porque oficialmente ela não é casada com ele e sim considerada uma concubina, é a Jéssica, Lady Jéssica. E Jéssica é uma mulher altamente treinada pelas Bene Gesserit. Então ela tem capacidades e mesmo até poderes, ainda que não superpoderes, que vão muito além do que a gente poderia esperar daqueles personagens. Então ela consegue ver as coisas e entender a situação ao redor dela com uma clareza muito maior do que a maioria das outras pessoas ali, justamente porque ela teve esse treinamento.
Só que esse treinamento, em alguns momentos, até fica parecendo uma coisa meio apelativa do autor, porque a Jéssica, de repente, sabe tudo e você não sabe exatamente por que ela sabe aquilo. Um exemplo bem absurdo seria se eles estivessem conversando sobre a existência do mundo e sobre as questões não respondidas de todo mundo e a Jéssica chegasse e falasse: a resposta é 42. E aí todo mundo fica: o quê? Por quê? Por quê? E o autor fala: ela simplesmente sabe. E você aceita, segue o bonde. Aliás, falando no filme que vem aí, eu tenho certeza, e se eu estiver errada depois vocês podem até comentar aqui no comentário me acusando de ter dito isso injustamente, mas eu tenho certeza que a Jéssica vai ser retratada no filme como uma daquelas personagens femininas fodonas que, comicamente, não tem uma ou duas falas realmente relevantes. Elas são aquelas personagens que falam com uma voz grave e sempre dizem coisas só tipo: não, Paul, não faça isso. E com aquela aura assim, meio tipo, sou maravilhosa, mas também não vou falar muito. Eu tenho praticamente certeza que vai ser assim, mas se não for, vai ser uma surpresa muito positiva. E eu ainda não vi o trailer nem nada, tô esperando pra ver quando lançar, mas tem muitas coisas no filme que eu já imagino como podem ser representadas e que eu não sei se essa representação vai ser necessariamente algo bom. Mas se o Duque Leto é a estrela do carisma e a Jéssica é essa personagem interessante e cativante no livro, quem é Paul, o personagem principal da trama? É justamente nessa questão que eu acho que o livro acaba pecando um pouquinho. Porque enquanto os outros personagens têm essa questão cativante sendo construída, na primeira parte do livro a gente mal conhece o Paul. Ele aparece pelos cantos, assim, e a gente vai mais ouvindo falar nele, no que ele pode ser, do que quem ele realmente é de fato. Isso é uma coisa que começa a ser compensada nas outras partes, mas que, mesmo assim, eu acho que por causa dessa falta no início, eu não cheguei a sentir o mesmo apego pelo Paul que eu senti pelo Duque e pela Jéssica. E aí chegamos na parte 2 do livro, que é Conhecendo Arrakis, Conhecendo o Planeta, que é quando tudo que tinha pra acontecer de ruim na corte já aconteceu, os planos já foram executados, as coisas já deram certo ou deram errado, e então Jéssica e Paul se encontram ali tendo que lidar com aquele novo planeta e lidar na pele mesmo, porque eles estão ali no deserto e o deserto não perdoa. E na minha opinião, essa parte é de longe a melhor parte do livro. Não só porque a gente chega realmente naquilo que nos interessa nessa história, né, que é aquele universo novo e conhecendo aquele planeta novo, mas também porque tem passagens incríveis e muito interessantes que só aconteceram nessa parte, como o encontro com os vermes, que inclusive ilustram aqui a capa, e que eu boto fé que no filme eles vão conseguir fazer uma cena muito maneira de luta, ou melhor, captura desse verme. E aos poucos a gente vai percebendo que esse verme significa coisas muito diferentes para as pessoas diferentes daquele planeta. Então para o Paul e para Jéssica, que ainda são meio estranhos ali, ele é todo aquele monstro. Mas para os Fremen, que são a raça mais interessante desse livro, na minha opinião, os vermes são os criadores. E eles têm uma relação muito mais importante com Arrakis do que a gente pode imaginar. E falando nos Fremen, a gente vai conhecendo eles um pouco melhor ao longo do livro, eles com seus olhos azuis e obsessão pela água. E para entender melhor os Fremen, a gente tem que entender que naquele planeta praticamente não há água. Então eles valorizam a água acima de tudo, ao ponto de não poderem desperdiçar nenhuma lágrima. Então tem uma cena que o Paul chora e eles ficam chocados que o Paul desperdiçou a água dele para chorar por aquela pessoa. Tão chocados como um pouco honrados pelo gesto. Mas é uma situação que você percebe que realmente qualquer água ali vale tudo, inclusive a água dos corpos que já morreram. Mas isso é uma coisa que eu não vou entrar muito em detalhes para vocês poderem aproveitar quando vocês lerem pela primeira vez. Mas, de qualquer jeito, já fica aqui a minha recomendação para vocês prestarem muita atenção nos Fremen desde o início do livro, desde aquela primeira parte. E além dessas passagens com os vermes, as passagens de duelo também são muito legais. Os duelos acabam sempre envolvendo Paul, mas eles são feitos de um modo que você consegue imaginar e consegue realmente enxergar aquela cena. Desde a ponta da adaga até a coisa que está saindo sorrateiramente pelo quadril de um dos adversários. Você consegue realmente enxergar tudo o que está acontecendo ali, desde as pessoas em volta até o que cada um está sentindo e como ele está se movendo. Foi uma cena muito bem construída que me pegou de surpresa e que eu realmente gostei. E uma coisa muito importante que vai acontecendo ao longo dessa segunda parte, mas que culmina no final, é a mudança que acontece com o Paul. O Paul já não é mais a mesma pessoa.
e de muitas maneiras ele já não é mais o Paul. E aqui eu vou retomar aquela frase que eu usei para abrir o vídeo, porque ela representa muito bem essa mudança que acontece no Paul. E é uma coisa que se concretiza em uma frase, então você vai vendo ele aos poucos, assim, começando a ter pensamentos e a ver muito além do que ele conseguia ver antes, mas naquela frase, naquele parágrafo, tudo acontece e de repente a mudança tá ali. Paul sentia que todo o seu passado, toda a sua experiência anterior àquela noite havia se transformado na areia que escorre dentro de uma ampulheta. E quando isso ocorre, o Paul já não consegue mais sentir como ele sentia antes, porque ele não percebe mais o presente como ele percebia antes. Então o livro brinca muito com essa questão da percepção do tempo, do presente, do passado e do futuro, especialmente através do personagem do Paul. E é uma coisa meio enlouquecedora, porque você vê que antes ele era aquele menino assim, sendo preparado para o trono, mas ainda era um menino, e com a morte do Duque, que era o pai dele, e com todo esse poder que chega até ele de repente já não é mais o mesmo. E você como leitora toma um choque, né? Fica, caramba, o que aconteceu com o Paul? Mas acho que com mais algumas páginas eu consigo me acostumar. E aí eis que acaba a segunda parte do livro e chegamos na terceira parte, que é um pulo no tempo. E é justamente por isso que ela tem esse nome, porque de repente já passou alguns anos, já passou um bom tempo e o Paul já tá totalmente mudado. Então diz adeus para aquele Paul que você conhecia antes, porque agora ele é Muad'Dib e agora ele é Uzui. Ou Zu. Ai meu Deus, me confundi. Ele vira uma espécie de messias dos Fremen. E nesse caso a comparação religiosa é até bem justificada, porque ele chega a entender que parece que ele tá virando um símbolo religioso, que ele tá começando a movimentar uma revolta em nome dele e da religião que ele meio que criou. E nessa parte nós conhecemos melhor também a que vem a ser a esposa do Paul, que é a Shani, e a Alia, que é uma personagem que é considerada uma aberração por muitos ali, mas que também tem a ver com essa família do Paul e da Jéssica. Mais precisamente, ela é filha de um deles, mas eu não vou especificar de quem para não dar spoilers. E apesar da gente conhecer melhor esses novos personagens, nessa parte as relações entre os personagens ficam bem mais fracas. Até porque o tempo passou e as relações aconteceram ali e a gente não conseguiu ler. Então, pra mim, como leitora, eu me senti um pouco distante da narrativa nessa parte, porque as coisas aconteceram e eu não estava ali para presenciar. E eu gostaria bastante de ter conseguido acompanhar esse desenrolar da história para entender melhor como as coisas chegaram ao ponto que chegaram. E bem, como o clima do planeta Arrakis é um clima muito árido, eu diria que essa leitura, especialmente na terceira parte, consegue ser bem árida, porque é uma coisa que vai te desgastando, fica um pouco cansativa, mas aí por causa do seu interesse você perdura até o final. Talvez uma coisa meio cinema novo, pra dizer assim. Clima árido, escrita árida. E eu terminei o livro e eu não consegui chegar a um veredito de se eu tinha gostado realmente ou não daquela história. Quer dizer, da história eu gostei, porque é um universo muito criativo. Mas agora, eu não sei se eu realmente gostei do livro, ou melhor, se eu realmente amei o livro. Porque não era um livro que me envolvia tanto a ponto de eu terminar uma parte, ou um parágrafo, ou uma cena, ou um capítulo e ficar, meu Deus, preciso ler o próximo. Eu terminava e falava, ok, amanhã eu leio mais e tranquilamente ia dormir. Só em alguns capítulos específicos, mais precisamente 2 capítulos depois da morte do Duque Leto e no momento que Paul e a Jéssica estão no deserto, que eu fiquei realmente muito curiosa para ver o que acontecia a seguir. No geral, eu tava ali bem plena, no meu tóptero, lendo o livrinho tranquila. Eu acho que é uma leitura muito interessante e o Frank Herbert cria um universo muito interessante, mas que talvez não tenha me prendido como eu gostaria. Ainda assim, eu acho que foi uma leitura que me acrescentou bastante, e se você gosta de ficção científica, de histórias desse tipo e também de calhamaços, porque afinal esse é apenas o primeiro da primeira trilogia, eu recomendo que você leia, acho que é uma leitura importante. E aí eu perguntei no meu Instagram que pão as pessoas achavam que representava esse livro, e eu recebi respostas como baguete, pão árabe, pão velho. Mas, apesar dessas respostas criativas, o pão da vez para representar esse livro é nada mais, nada menos que o pão essênio, que é o pão mais natural que há. Esse pão, ele não é assado, ele não vai ao forno, e sim, ele é seco ao sol. E só por essa descrição eu achei que tem tudo a ver com Duna, com Arrakis e com a família Atreides. Pode não ser o pão mais bonito, mais envolvente, mas ainda assim é um pão que você olha e fica, uau,
que pão é esse? E eu acho que essa é justamente a impressão final que eu tive do livro. Então me fala aí embaixo o que você achou do livro, se você já leu toda essa saga e também se você tá animado ou animada para o filme, porque daqui a pouco ele sai e eu quero muito ver como vai ser e quero muito debater com vocês depois. Então se você ainda não é inscrito também, se inscreve, deixa o joinha aqui embaixo e até mais!